E esse é um ponto super polêmico, que aí, né, tem a questão conjuntural, mas como que de repente você tem um sistema completamente privatizado, precarizado, e de repente você estatiza tudo, dá conta, não dá conta, enfim. A gente sabe que os estudantes são, de certa forma, né, responsáveis, eu espero que seja assim para sempre, né, por se colocar numa posição mais radical mesmo, né. Dito por alguns de irresponsável, eu pretendo continuar radical o resto da minha vida quando for estudante, mas de puxar o debate para esse lado mesmo, e assim, e aí eu vou falar sobre o caminho e no final a gente volta nessa questão do público-privado, que se a gente tem que discutir alguma coisa hoje, eu acho em relação aos grandes desafios de implementar o SUS, a gente vai ter que discutir público-privado do SUS. Porque é a grande contradição, é onde se aflora todas as contradições e os nós para a gente conseguir fazer o sistema de saúde funcionar. E aí é um debate super legal, que eu sou super afim de fazer, mas que não dá tempo para fazer hoje, né? Para onde vai o dinheiro, então assim... tem muita coisa, esse papo super bom de fazer, super conjuntural também, você tem aí a questão do Obama bombando e tal, o que ele propõe, o que é diferente, o que não é, e a gente pensar sobre a nossa realidade, então assim, é uma coisa que é muito, muito legal de discutir mesmo, a gente vai ter que discutir, porque senão a gente não vai sair do lugar. Só estou fazendo esse link porque estamos na 8ª conferência, a gente não venceu esse ponto, que eu acho, né, e hoje assim, é o balanço do movimento estudantil da saúde, que essa é o maior nó, a gente vai ter que destrinchar isso daí. De 88, onde o SUS entra na Constituição, para cá, assim, tem diversas fases, obviamente, diversos governos, aí o Marcão citou, tem o Ministério da Saúde para o PT, que tem alguns avanços, né, depois não tem mais, mas assim, o balanço, né, se for pensar assim, em termos gerais, é o seguinte: o movimento sanitário, então, que agregou todos esses diferentes setores para conseguir lutar, para implementar um sistema que seja universal, público, né, equânime, que promova a saúde integral, toma um balde de água fria na década de 90. Então, assim, você recebe uma década assim, de políticas neoliberais pesadas, redução do Estado, a cada do Estado mínimo, enxuga, e aí não tem nada para a área social. Então, assim, da mesma forma que o pessoal sai muito empolgado daquele momento romântico, que é, assim, tem um ar romântico sobre a 8ª Conferência Nacional de Saúde, porque é o primeiro momento onde você junta povo, profissional de saúde, todo mundo ali para construir um sistema que é uma das maiores conquistas sociais do Brasil. Assim, o SUS, aquilo que existe no papel, é uma coisa que assim, não existe parâmetro em nenhum país subdesenvolvido, né, que você tenha um sistema público, né, universal num país dessas dimensões. Se for pensar em população, o Brasil é o maior sistema de saúde público que existe, com todos os problemas que a gente vai discutir. Mas enfim, é um macro, né? Você tem a Margaret Thatcher lá na Inglaterra querendo privatizar o National Health System, e você tem aqui a gente, cara, no Brasil, né? Lá conseguindo garantir o sistema público por toda essa luta, né? Parecendo não, tinha realmente muito apelo popular, senão a gente não ia ter conseguido colocar isso na Constituição, conseguir criar o SUS em si. Então, existe aquele otimismo e existe a rasteira que leva na década de 90. Então, assim, da década de 90 para cá, e aí eu vou ter que colocar realmente no mesmo saco, assim, né, a política do FHC e a política do Lula. Dá para dizer que no governo Lula você tem alguns avanços, sim, né, mas em termos gerais, assim, no balanço final, você pode entender que não mudou quase nada. Assim, a gente vai ter que falar sobre só o aprofundamento, né, da privatização do SUS. E da lógica do privado dentro do SUS, que é, como eu falei, a grande contradição, né? A gente não tem muito mais financiamento, a gente não tem muito mais nada. A gente tem alguns programas assim que avançam, principalmente educação e saúde, não é desnegar, né? A gente nunca foi aqui boicotar pro médico, boicotar pro saúde, pro médico ainda do certo, falar sobre isso. Mas saldo é super negativo. Então é importante que eu vou falar agora de todas as pautas, de forma geral, que a gente tem travado de 88 para cá. De certa forma é bastante triste, se vocês forem pensar, né? Que se as pautas continuam as mesmas, as bandeiras continuam as mesmas, é porque a gente não conseguiu implementar muita coisa. Mas assim, vamos, né, ser assim, realista, otimista tem que ser, né? Otimista na ação, pessimista na análise. Justamente. Pessimista na análise e otimista na ação. Então assim, é difícil. Mas a gente tem que entender o contexto para saber se organizar e lutar. Então assim, o movimento estudantil, logo de cara, né, deu o SUS, e qual que é a inserção dele em relação a defender aquele novo sistema. Então a primeira pauta que aparece, acho que é a principal e é que permeia nosso cotidiano como estudante da saúde, é a questão da formação. A gente tem um novo sistema de saúde e a gente tem uma formação que é completamente oposta ao profissional que a gente quer formar. Então é a lógica, você tem um sistema agora que é universal, teoricamente você vai ter que abarcar todos os profissionais que vão lá trabalhar,
vão conhecer, né, os famosos determinantes da saúde, mas você continua tendo os cursos do modelo flexneriano, né, formando um médico liberal dentro da lógica, um médico liberal autônomo. E isso assim, não é só para o médico, né, isso se expande, obviamente, para todos os profissionais de saúde. Né, mas essa coisa do médico liberal, que tem essa coisa assim, né, da história, dessa coisa da tradição que carrega e atrapalha muito as relações, inclusive na construção da saúde, que é essa coisa de que o médico ele não pode ser mandado, assim, né? Então, assim, o médico ele tem que ter o direito dele, escolher a conduta que ele quiser com o paciente, né? O paciente dele, esse é o meu paciente. Isso nada tem a ver com políticas públicas. O Estado não pode meter a mão no que eu faço, porque eu sou médico e eu sei o que é melhor para o paciente. Isso aí é uma lógica, né, liberal, porque isso, na verdade, né, de uma forma muito bonita, romântica, né, é o sacerdote, né, a medicina sacerdote, isso está muito, na verdade, interesse que é econômico. Ele quer continuar mantendo o benefício que ele tem de tirar lucro em cima da saúde. Então, essa disputa que permeia também esses tempos todos que a gente está disputando aqui, uma reforma curricular para formar um outro modelo de profissional de saúde que a gente ainda não conseguiu. Né, mas de lá para cá, a gente tem, por exemplo, né, teve a iniciativa do Serra, ali por 2001, que era o ProMed, que era um programa de incentivo à transformação curricular, que a gente se opôs bastante, né, a gente tem muita crítica, a gente agora estou falando, né, como DENEM, como Movimento Estudantil de Medicina, que é justamente essa coisa de você vai premiar 20 escolas de um universo de mais de 100, só de medicina, quer dizer, não importa os outros cursos da saúde, você vai investir dinheiro naquelas ali, para que elas ali formarem um médico que é previsto dentro das diretrizes curriculares, então que deveria ser seguido por todo mundo. Então isso, na verdade, isso foi uma coisa que a gente sempre bateu muito, assim, só deixou bastante claro, né, era só mais uma manifestação de uma política já de desresponsabilização do Estado sobre a educação, sobre a formação dos profissionais. Porque é isso, então você não investe mais na universidade pública, né, ela já está tudo ruim, então você vai escolher aquelas 20 para ser os grandes centros de excelência. Eu quero saber para onde esses profissionais vão depois que eles se formam, esses grandes profissionais, né, os que saíram do centro de excelência. Eles não vão cuidar das populações vulneráveis, eles não vão cuidar da população geral, vai ser justamente para o foco de quem pode ir para o privado perpetuar essa lógica, né, do profissional liberal autônomo. Então essa é uma questão bastante importante. Eu pulei ali, acho que é importante só voltar, antes da gente entrar depois de 88, a gente tem 86, que foi a 8ª conferência, foi o ano que foi fundada a DENEM, se eu falei da DENEM agora, a DENEM é a Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina. É a primeira executiva da saúde a ser fundada, no mesmo ano do 8º. Então, assim, eu sei que tem bastante gente ingressando agora na universidade, então, assim, quais são as formas que existem, né, de representação oficial dos estudantes. Então, existe a UNE, que estatutariamente representa todos os estudantes universitários do país. Né? Existem os centros acadêmicos, que representam os estudantes daquele curso, daquela faculdade. Existe o DCE, os DCEs, né, que representam os estudantes de diferentes cursos daquela universidade. E naquele momento a gente começa a criar as executivas. Né? E aí as executivas é o que a gente chama de entidades, né, que vão fazer a pauta setorial, no caso da saúde, no caso da medicina. E depois, isso foi em 86, né? A gente tem as demais executivas, elas surgem na década de 90, a ENEFAR, se não me engano, a ENEFAR é a Executiva Nacional dos Estudantes de Farmácia, surge em 94, a ENEM também é por aí, que é de enfermagem, é um pouco depois, mas enfim, o que eu estou querendo dizer assim, só para, como a gente está aqui também contando um pouco de história, a noção de quando foi oficialmente que isso foi, mas eu estou falando que o movimento estudantil de saúde, na verdade, já estava integrado, pensando o SUS muito antes de surgirem oficialmente essas entidades. Eu estou citando isso porque também é importante, já que tem essa questão da UNE, a questão da UNE é muito polêmica e também não dá para a gente entrar aqui hoje. A UNE nunca serviu como espaço de formulação da saúde, nunca. Né? Assim, nunca, pelo menos até onde eu sei, ali, década de 50, né? Mas assim, nunca foi realmente o foco de formulação da saúde. Eu estava contando para vocês, né? No final da década de 70, os estudantes se encontravam nos CECENs, nas CESACs. A UNE ela vai ser refundada em 79. E logo depois que, enfim, a gente ainda está naquele processo do começo da década de 80, começa a discutir o SUS, a UNE ainda está se organizando. Até tinha umas pastas da saúde, mas o movimento da saúde naquele momento não foi disputar a UNE. Né? No início até existe um constrangimento, né? No começo a gente fazia parte, a executiva, a DENEM, inclusive, fazia parte da UNE até os 2 primeiros anos, aí separou, não, são coisas diferentes, e aí cria uma outra cultura das executivas, que vão ter articulações bastante importantes nos últimos anos, né? Então, assim, da década de 90 para cá, existe um esforço, né, importante de aproximação dessas executivas. E, assim, o movimento estudantil, a gente está colocando, não é a década de 60, onde você tinha ali um inimigo bastante claro,